Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Devocional Esperança. Aqui é Christian e hoje venho trazer mais uma palavra de esperança para a sua vida. Fica comigo aí, Lucas capítulo 14, versículo 25, 26 e 27. Diz assim: uma grande multidão o acompanhava Jesus. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, a palavra que salta aqui é ser discípulo. Então, o que quer dizer ser discípulo de Cristo? Então, essa palavra talvez pode estar permeando e procurando um significado em muitas mentes. Muitas pessoas não conseguem identificar o que realmente, de fato, é ser discípulo de Cristo. Mas eu quero aqui, em rápidas palavras, trazer através deste devocional um verdadeiro significado a esta palavra. E nós podemos encontrar que seguir a Cristo é uma das grandes particularidades da fé de todo o verdadeiro e autêntico cristão. Porque se você não seguir a Cristo, obviamente que você não estará seguindo a fé cristã e você não será discípulo de Jesus. Porém, se nós analisarmos nas Sagradas Escrituras, no Evangelho, principalmente na história aqui de Jesus, muitos eram aqueles que seguiam ele, alguns tão de perto e outros bem de longe. Alguns que estavam seguindo Jesus estavam seguindo pelo fluxo da multidão, pelo mundo de pessoas que estavam ali para receber alguma cura, algum milagre. Alguns recebiam Jesus não na sua vida, mas somente no seu meio para andar com ele e ver alguns milagres, ver alguns prodígios, ouvir algumas mensagens, mas nunca de fato foram discípulos de Jesus. Você pode ver que, analisando a história e o ministério de Jesus, foram muito poucos os verdadeiros discípulos de Jesus. Muito mais era uma multidão que caminhava com ele, mas não eram discípulos. Então, para nós entendermos aqui, a palavra discípulo está ligada a seguir os passos do mestre. E quando nós analisamos, existe um preço que a gente chama de discipulado. Existe um preço de discipulado para ser um discípulo de Jesus. E este preço de discipulado é um amor total, uma entrega total ao senhorio de Jesus Cristo. Ou seja, para que ele venha ser o Senhor de nossas vidas, nós nos entregamos totalmente a ele. E como que nós nos entregamos para ser discípulos? Pela fé, crendo na esperança. Na esperança que não está ligada somente a esta terra, mas é uma esperança eterna. Então, ser discípulo de Jesus tem que haver um preço. Porque ser discípulo de Jesus não está ligado a ideias e ideais de igrejas. Não está ligado a religiões. Não está ligado ao que alguém de uma determinada religião diz que você deve fazer, assim ou não, desta forma ou desta forma. Mas ser discípulo de Jesus é entender o que a palavra de Deus nos mostra, é seguir os passos do Mestre, é ouvir o seu ide, é ir e fazer discípulos, é proclamar a glória de Deus para aqueles que precisam ouvi-la. Então, ser discípulo de Cristo é ser temente à voz do seu Mestre, Jesus Cristo. Analisando mais sobre ser discípulo de Jesus, muitas vezes nós temos que calcular, porque existe um custo de vida. Muitos dos nossos irmãos no passado foram mártires da igreja, e irmãos dos nossos dias ainda são mártires por servir a Jesus. Países perseguidos, por exemplo, irmãos são mártires por seguir Jesus, não abandonam a sua fé, são mortos, são presos, são humilhados, mas a sua fé continua intacta de um verdadeiro discípulo. Então, para entendermos mais sobre discípulo, seguir a Jesus, o cristão tem que estar disposto a fazer o que Cristo lhe ordena. E partindo desta ideia, o que Cristo lhe ordena, ser discípulo de Jesus é maior do que a nossa afeição familiar. Jesus disse: se você não deixar pai, mãe, filhos,
por causa do meu nome não é digno. Mas aqui Jesus não está dizendo, abandona a sua família e me segue. Não, não é desta forma. Mas Jesus está dizendo, olha, a sua convicção tem que ser maior do que é o seu amor para com o seu cônjuge, para com a sua esposa, seu esposo. Sua convicção de vida comigo tem que estar em primeiro lugar, mais do que você deposita para os seus filhos e os seus familiares. Jesus está dizendo que nós temos que o preço desse discipulado em amor a Cristo é maior do que toda a afeição familiar. Ele é maior do que o amor pelas posses, pelos bens materiais, pelo que possuímos, pelo que compramos, pelo que obtivemos. O amor de Jesus, o preço desse discipulado tem que ser maior. O amor por Jesus. E também este amor é maior que o desejo de seguir o nosso próprio coração. Porque Jesus disse, vem e segue-me. Ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus está nos convidando a segui-lo, Ele está nos convidando a sermos discípulos autênticos. E este amor tem que ser maior do que nós seguirmos o nosso próprio caminho, o nosso próprio pensamento. Porque em João 14,6 Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Sem Ele não temos como chegar ao Pai. Com Ele nós iremos. Com Ele nós seremos discípulos. Então o preço do discipulado pode ser muito alto. Mas saiba que o preço do amor de Jesus, o sacrifício dele na cruz, foi muito maior. Pagou os nossos pecados, nos garantiu a vida eterna, nos dá um novo amanhecer aqui nesta terra, nos dá uma nova perspectiva de vida, nos dá esperança. Então, seguidor de Cristo implica em amá-lo de todo o coração. E este amar é mais do que o nosso próprio caminho, é mais do que a afeição familiar, é mais do que os nossos próprios bens. Seguir a Cristo implica em entregar a nossa vida em confiança para Ele, em esperança nele, através da fé e entendermos que Ele controla todas as coisas, Ele está cuidando de nós e nós seguimos porque o amamos. Seja um seguidor de Cristo. Ame-o. Faça Ele conhecido entre os povos. Faça Ele conhecido entre as demais pessoas que lhe cercam. Seja um seguidor de Cristo. Seja um verdadeiro discípulo. Mais do que um simples seguidor, um verdadeiro discípulo, que é amigo de Cristo, que anda com seu mestre, que o mestre o conhece e você conhece o seu mestre e quer agradá-lo em amor e viver para a glória dele. Beleza, gente? Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, ensina-nos a sermos teus discípulos, a darmos valor, a entregarmos tudo o que temos e tudo o que somos para o Senhor. Entregarmos os nossos desejos, os nossos pensamentos, o nosso caminho, a nossa afeição, maior que a afeição familiar seja a nossa afeição pelo teu reino e pela tua glória. Nos ensina a andarmos como discípulos autênticos, andarmos os rastros de Jesus, pela fé, pela palavra, em nome do teu Filho amado, Senhor Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos para sermos discípulos de melhores pessoas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, seja um discípulo autêntico de Jesus. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu nesse canal, pessoal, inscreva-se nesse canal, dê uma força aí, compartilhe esse vídeo, comente, curta, e para que estes devocionais de esperança continue proclamando a mensagem da salvação e alcance muitas pessoas. Obrigado pela sua ajuda e até o próximo devocional.